Já o embaixador da Palestina no Brasil defendeu o presidente Lula após a repercussão das declarações sobre as ações de Israel na faixa de Gaza. Ele disse que Lula condenou a barbárie, tanto do Holocausto quanto do genocídio em Gaza. Gabriela Prado traz mais detalhes desse assunto para a gente. Uribe, eu conversei então com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, e ele falou exatamente o que eu vou dizer agora, abre aspas. O senhor presidente condenou a barbárie, tanto o Holocausto quanto o genocídio. Qualquer outra interpretação contrária é absurda. Todo humano deve trabalhar e contribuir para pôr fim ao genocídio e para que o Holocausto não aconteça nunca mais. Fecha aspas, essas foram as palavras do embaixador da Palestina no Brasil, à CNN. Eu falei com ele logo depois que essa frase começou a repercutir e eu queria trazer um contexto também da aproximação de Lula com essa embaixada aqui em Brasília. Teve toda aquela operação da Força Aérea Brasileira, do governo brasileiro, para trazer de volta brasileiros palestinos que estavam em área de conflito em Gaza. E desde aquela operação, Lula tem feito algumas sinalizações. A começar que no fim do ano passado ele foi encontrar com alguns desses brasileiros palestinos que estavam no hotel de trânsito da Força Aérea para fazer a adaptação antes de seguir para os locais que eles iriam aqui no Brasil. Depois, no início de janeiro, Lula recebeu o embaixador da Palestina no Brasil no Palácio do Planalto. E logo depois dessa conversa que os dois tiveram, o governo brasileiro resolveu assinar uma ação que a África do Sul fez no Tribunal Internacional Penal, ou Penal Internacional, para investigar um suposto genocídio de Israel na faixa de Gaza. Inclusive, o tribunal já deu uma primeira decisão para que Israel explique as ações e que tome providências para não cometer um genocídio naquele território. E aí, em seguida, no início de fevereiro, Lula, com a primeira-dama Janja e alguns ministros, eles todos foram jantar para um jantar na Embaixada da Palestina aqui no Brasil. O Lula até chegou a plantar uma oliveira ali com o embaixador da Palestina no Brasil, simbolizando a necessidade da paz. Então, tiveram todos esses gestos e aí também agora vem a defesa do embaixador da Palestina no Brasil com relação às falas de Lula, dizendo, olha, Lula condenou as duas barbáries, tanto o que está acontecendo em Gaza quanto o Holocausto, e outra interpretação disso pode ser considerada absurda. Essas foram palavras do embaixador. Para a gente finalizar, a Tainá estava lembrando que o embaixador de Israel no Brasil fez aquela reunião no Congresso Nacional com Jair Bolsonaro e com congressistas da oposição. E aí, eu, antes de Lula ir para essa viagem à África, questionei algumas fontes como estava a relação, ou seja, antes disso acontecer. E tinha já apaziguado, porque no primeiro momento o governo brasileiro naquela época ficou sim desconfortável com essa visita do embaixador ao Congresso Nacional. Mas também não fez manifestações duras ou públicas, porque naquela época existia essa negociação para trazer os brasileiros palestinos da área do conflito para o Brasil. Então, naquele momento, a diplomacia brasileira e o governo federal decidiram botar panos quentes, esperar com que esses brasileiros viessem e como o embaixador, como a Tainá explicou, recuou, ficou ali em silêncio, não deu mais declarações públicas ou apareceu com oposicionistas, ficou mais apaziguada a situação, uma situação que volta a ter outros contornos agora, lá já com o governo de Israel, fazendo com que Lula seja uma persona não grata depois das falas, falando isso publicamente. Gabi, obrigada. O que a gente está entendendo aqui é uma repercussão sem fim do que está acontecendo. Então, há uma expectativa, até o Cury, vem cá, muito grande do que vai dizer o Itamaraty. Pelo menos a informação que a gente tem por hora é de que um pronunciamento pode vir hoje à tarde. O entendimento ainda está sendo alinhado com o Palácio do Planalto sobre a forma, se vai ser rede social, se vai ser uma nota divulgada, se o Mauro Vieira vai aparecer para prestar esclarecimentos em nome do presidente da República, que a gente sabe não tem a intenção de seguir a orientação de Israel e pedir desculpas pela sua declaração. O que a gente está vendo é o entorno do presidente da República mobilizado para defendê-lo e para explicar, né, o que é a justificativa do presidente da República, que há uma separação de críticas, que, na verdade, quando ele faz essa infeliz comparação, ele está direcionando suas críticas ao presidente Benjamin Netanyahu. Theo, eu quero te ouvir. O Theo trouxe a informação de convocação do embaixador brasileiro em Israel. Esse embaixador, Theo, que teve na reunião hoje cedo,
começou ali, foi ele que deu a temperatura, né, ao Palácio do Planalto, muniu os ministros nessa reunião de hoje do quão grave é a situação por lá, né, ou do que pode acontecer do ponto de vista da diplomacia. Conta. Exato. É um gesto muito simbólico você trazer de volta ao seu país o embaixador que representa o governo no país onde ele está cedido. No caso, o governo brasileiro, por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, trazendo de volta ao Brasil o embaixador brasileiro Frederico Meyer, que representava o governo brasileiro em Israel. Diante de tudo o que aconteceu, diante dos desdobramentos, das reações à fala, ao discurso do presidente Lula neste final de semana, o governo brasileiro decidiu, por determinação do presidente, convocar de volta o embaixador brasileiro que representa o governo em Israel. Isso é um gesto diplomático que mostra o descontentamento, ou seja, a reprovação a determinada conduta, a determinada política adotada pelo país em que esse embaixador está trabalhando, representando o governo brasileiro. E isso acontece depois dessas reações de Israel ao discurso de Luiz Inácio Lula da Silva, a partir do momento em que ele comparou a ação militar israelense na faixa de Gaza, mirando, e essa foi a principal crítica do presidente Lula, os civis que estão sendo mortos em decorrência da atividade militar israelense, que tem como objetivo uma resposta aos ataques terroristas de Israel. A comparação com o que aconteceu no Holocausto foi o que gerou toda essa reação de reprimenda do governo israelense, que convocou por lá o embaixador brasileiro que representa o governo brasileiro em Israel. E a partir desse momento, ao considerar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma persona não grata, até que houvesse uma retratação, isso fez com que o governo brasileiro resolvesse chamar de volta ao país Frederico Meyer, que agora vai retornar ao país nesse gesto simbólico de uma resposta a um descontentamento que houve depois desse discurso e das reações de Israel ao que o presidente falou.